Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom. Essas foram as palavras cuspidas com deboche por Eduardo Bueno Peninha. E foi ali que ele cavou a sua própria cova no mercado. Eduardo transformou um assassinato de um homem inocente em um espetáculo de escárnio. Ele debochou de um homem que tinha acabado de ser assassinado, deixando 2 crianças sem pai. Tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom. Enquanto o mundo inteiro lamentava a terrível execução, esses seres humanos de caráter mais duvidoso possível, como o caso do Eduardo Peninha, acharam que era uma boa hora de transformar uma tragédia em piada. E o mais grotesco, ele fez isso com orgulho. No vídeo, parecia saborear cada palavra, como se zombar de 2 crianças órfãs fosse um ato de honra, de coragem, hombridade, como se cuspir no caixão de alguém fosse prova de inteligência. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom. Isso só mostra o quão covarde é uma pessoa dessa, rir de um cara morto, das suas filhas, da sua esposa. E Peninha achou que sairia impune, só que achou errado. No mesmo dia, a reação da internet veio de forma brutal. Mesmo após o vídeo ser apagado, ele já estava na internet por todo lugar. E quanto mais esse vídeo viralizava, mais o Peninha caía. Quando um palhaço zomba e transforma um assassinato de um homem inocente em uma piada, o circo pega fogo e o palhaço morre queimado. E foi basicamente isso que aconteceu com Eduardo Peninha. A primeira porta a bater na sua cara foi da PUC do Rio Grande do Sul. O espetáculo que ele faria lá, Brasil, Pecado Capital, foi cancelado sumariamente. A PUC-RS rompeu o contrato, declarou repúdio às falas dele e lavou as mãos. Aqui, não. Sem polícia, sem processo, sem censura. Só um recado direto. Quem aplaude assassinato não pisa aqui. Patrocinadores como a Traduzca largaram o barco e rescindiram o contrato. Deixaram de dar apoio ao podcast Nós na História. Empresas entenderam o que ele não entendeu. Reputação, honra e empatia vale mais do que qualquer contrato. E quem vira sinônimo de nojo público perde o privilégio de fazer parceria. E a coisa ficou pior ainda. Enquanto Peninha bancava o valentão, ele revelou que a sua filha, que mora em Austin, no Texas, perto da casa de Elon Musk, insinuou em um vídeo que se houvesse um atentado por ali, talvez poderia acontecer. A sua filha mora perto de uma das casas de Elon Musk, então era uma coisa que não se sabe. Minha filha que tá no Texas. Tu acredita que a minha filha tá em Austin, no Texas? E pior que tá perto de uma das casas do Elon Musk. Não sei o que ela vai fazer ali. Se houver algum atentado ali... Como se um atentado fosse piada. Resultado, vereadores como Ramiro Rosário e Felipe Camusato acionaram o consulado americano. O caso saiu de apenas uma polêmica no Brasil e virou assunto diplomático. A sua postura violenta, somada a esse discurso de ódio, pode incitar seguidores a novos atos, ampliando o risco ao corpo diplomático americano, especialmente após protestos e em frente ao consulado que ocorreram nos últimos dias. Nós não permitiremos essa escalada de violência na nossa cidade. Agora, além de cancelado, Peninha é visto como uma ameaça em potencial. Não vamos permitir mesmo. Diante desse histórico, é imperativo que Eduardo Bueno venha a público esclarecer suas declarações e seja monitorado de perto. Sua combinação de radicalismo político, celebração de morte de líderes conservadores e incitação direta e indireta à violência constitui uma ameaça à segurança de cidadãos brasileiros, americanos e às missões diplomáticas na nossa cidade e em todo o país. E sabe qual foi a resposta dele quando o mundo pediu explicações? Uma retratação ridícula, cheia de rancor e arrogância. Disse que foi vítima de um complô, que não é exatamente um democrata, que é um autocrata e que continua desprezando Kirk, Donald Trump e Marco Rubio. Se trata de uma retratação seguida por um rosário de poréns. O movimento orquestrado contra mim foi organizado por parlamentares, por políticos de extrema direita. Gente que eu considero nociva e desprezível e pelas quais não tenho o menor respeito. E eu não sou assim exatamente um democrata, né? Eu sou um autocrata. Das coisas mais ridículas e patéticas que aconteceram foi eles envolverem os Estados Unidos nessa questão.
mandando mensagens para o Marco Rubio, para o Donald Trump, para a embaixada, para o consulado. Então eu quero dizer que eu não tenho a menor intenção em ir para os Estados Unidos nesse momento, e o meu desprezo por Donald Trump, por Marco Rubio e por essa gente continua imenso e enorme, e pelo assassinado também. Ou seja, ele não se arrependeu de nada, só ficou com raiva das consequências da fala dele. Mas aí agora é tarde, as portas estão fechando uma por uma. Ele quis lacrar com sangue de um inocente e agora quem sangra é a sua própria reputação. Porque esse episódio deixou claro, liberdade de expressão não protege canalha de consequências. Peninha não está sendo censurado, ele está sendo descartado e boicotado moralmente pela sociedade. Depois da sua fala asquerosa, Peninha achou que seria só mais uma polêmica qualquer para alimentar o seu ego inflado, e o escândalo renderia engajamento e depois tudo voltaria ao normal. Mas não voltou. O que voltou para ele não foi uma crítica normal de engajamento no Instagram, foi um cancelamento e repulsa em escala industrial. A PUC-RS foi logo a primeira a se desvincular. Logo depois, a Livraria Travessa, depois a Traduzca, que era patrocinadora do podcast Nós na História. E tudo isso deixou um recado bem claro: os valores e cultura dessas empresas não se misturam com podridão moral. Em poucas horas, o Peninha, que era visto como sinônimo de inteligência, virou um peso morto na internet. Empresas correram para se desvincular dele, parceiros apagaram publicações e marcas que antes exibiam orgulho em apoiá-lo passaram a agir como se nem tivesse conhecido. O nome dele virou risco de imagem. Enquanto a carreira desmoronava, parlamentares também como Paulo Bilinski e Guto Zacarias encaminharam representações ao Ministério Público e à Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul. Os ofícios citam trechos em que ele debocha do assassinato e insinua atentados, dizendo que esse tipo de fala normaliza a eliminação física de adversários políticos. Ou seja, não é só mais uma opinião pública que está esmagando Peninha. Agora ele também está na mira institucional. O circo que Peninha montou não ficou restrito apenas ao Brasil. Ele achou que estava só fazendo humor negro para chocar a bolha, mas conseguiu algo muito maior. Transformou sua arrogância em assunto diplomático internacional. No mesmo vídeo que comemorou o assassinato de Kirk, Peninha achou engraçado dizer que a sua filha mora em Austin, no Texas, perto de uma das casas de Elon Musk, e deu um sorriso cínico falando que não se sabe o que ela vai fazer por lá, vai que tem algum atentado por ali. Ele enfiou uma insinuação ao atentado terrorista no meio de uma piada sobre um assassinato. Como se fosse só uma gracinha qualquer, né? Um bêbado falando besteira numa ceia de Natal, esquecendo que estava falando publicamente para milhões de pessoas. E pior, citando um dos homens mais visados do mundo. Minha filha que tá no Texas. Tu acredita que a minha filha tá em Austin, no Texas? E pior que tá perto de uma das casas do Elon Musk. Não sei o que ela vai fazer ali. Se houver algum atentado ali... Aí não deu outra. Só que calma que a coisa ainda vai piorar. Vereadores como Ramiro Rosário e Felipe Camozato não deixaram isso barato. Gravaram vídeos denunciando as falas de Peninha e enviaram ofícios diretamente ao consulado americano em Porto Alegre, alegando que ele poderia representar uma ameaça à segurança de cidadãos brasileiros e norte-americanos. O palhaço que queria like agora é tratado como potencial risco diplomático. As denúncias citavam o histórico dele de violência que ele mesmo confessou em entrevistas, como ter atirado pedras e até mesmo um veículo contra manifestantes idosas em Porto Alegre. Porque tu é imundo, tu é sujo, tu é sórdido e tu não passará. Na minha casa eu apedrejo vocês! Aquelas pedras que caíram lá fui eu que joguei! Bando de filho velha que estavam parados na frente do Habib, tu deve saber quem tu é, velha. Tu, 5 velha caquética que vão morrer. Sabe um carro que jogou em cima de vocês? Era meu! Era eu que joguei meu carro em cima de vocês, suas velhas. Pena que não atropelei porque a minha mulher não deixou. Era eu. Ou seja, não é só um maluco qualquer falando besteira na internet. É alguém que já praticou violência real e agora flerta com ideia de atentado. E a pressão surtiu efeito. O episódio virou pauta nos bastidores diplomáticos. Nos Estados Unidos, a morte de Charlie Kirk virou uma comoção nacional e endurece
endurecimento das autoridades. O vice-secretário de Estado americano Christopher Landau chegou a cancelar o visto de um brasileiro que comemorou a morte de Kirk nas redes e avisou publicamente que qualquer estrangeiro que fizer apologia de crimes políticos não pisará em solo americano. O palhaço que queria like agora é tratado como potencial risco diplomático. Ou seja, Peninha ficou na corda bamba. Ele e sua filha podem ser oficialmente banidos dos Estados Unidos. O que era para ser só uma piadinha qualquer de internet virou um problema de segurança internacional. E aqui tá a ironia perfeita. Ele passou anos se achando um intelectual perseguido pelo sistema. E agora o sistema nem precisa persegui-lo, só precisa ignorá-lo, porque ninguém mais quer se queimar por ele. Peninha virou um estorvo, rejeitado pelo mercado, expulso pela sociedade e observado de longe pelas autoridades como que quem observa um risco em potencial. Quando percebeu que o mundo tinha virado as costas, Peninha tentou a cartada final, a retratação, mas não foi um pedido de desculpas, foi um espetáculo patético de soberba ferida. Ele apareceu cabisbaixo, fingindo arrependimento e logo depois despejou rancor. Disse que foi vítima de um complô, que tudo foi orquestrado por extremistas de direita, que ele não é exatamente democrata, que é um autocrata e que continua desprezando Kirk, Trump e Rubio. Ou seja, não se desculpou, ele cuspiu ainda mais veneno. Como se ainda estivesse no topo, mas na verdade já estava soterrado pela própria arrogância. Foi a última pá de terra. Enquanto ele falava, o que restava de credibilidade escorria pelo ralo. A reputação que ele levou décadas para construir se esfarelou em dias. Hoje, Peninha virou persona não grata. Portas fechadas, patrocinadores desapareceram, parceiros sumiram, editoras recuaram, seu nome virou risco de imagem e vergonha. E o público que um dia o admirou, agora o enxerga com nojo. E a melhor parte, ele não foi censurado, foi apenas as consequências dos seus próprios atos. Porque liberdade de expressão não é escudo para canalha. Ela garante o direito de falar, mas não anula o direito da sociedade reagir. Quem escolhe espalhar veneno, debochar da morte e flertar com a violência, precisa entender que cada palavra tem um preço. E quando esse preço chega, não é censura, é só a conta atrasada das suas próprias escolhas.